Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos aí trabalhar em cima de um problema de função que envolve injetividade, sobrejetividade, tá certo? Então vamos ler aqui o enunciado. Considere a função f de inteiros em inteiros definida por f de x é igual a x sobre 2 se o x é par e x mais 1 sobre 2 se o x é ímpar. Então a questão pede para verificar se a função f ela é sobrejetiva, injetiva e bijetiva. Então só recordando, quando é que uma função ela é sobrejetiva? Uma função ela é sobrejetiva quando qualquer elemento do contradomínio ele é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Em outras palavras, uma função ela é sobrejetiva quando o conjunto imagem ele é exatamente igual ao contradomínio, ao conjunto contradomínio. Então, isso é uma função sobrejetiva. Quando é que uma função ela é injetiva? Uma função ela é injetiva quando, dados dois elementos do domínio distintos, esses dois elementos distintos possuem imagens diferentes. Para quaisquer dois elementos distintos do domínio, esses dois elementos sempre devem possuir imagens diferentes. E, por fim, lembrando quando uma função é bijetiva. Uma função é bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, sendo assim, recomendo que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, então, como eu falei ainda agora, né, quando é que uma função ela é sobrejetiva? Quando, dado um elemento do contradomínio, que eu estou chamando aqui de y, existe x pertencente ao domínio, tal que y é igual a f de x. Então, por definição, uma função é sobrejetiva quando isso ocorre. Bom, a função ela foi definida da seguinte maneira. Quando x é par, f de x é igual a x sobre 2. Quando x é ímpar, f de x é igual a x mais 1 sobre 2. Então, a pergunta é, será que existe algum x par tal que y é igual a f de x ou f de x é igual a y? Bom, então, para que isso ocorra, se isso acontecer, quero descobrir qual o x que isso ocorre. Então, para que isso aconteça, nós temos então y igual a x sobre 2. Se de fato o y foi f de x, foi igual a f de x. Bom, mas se y for igual a x sobre 2, isso nos dá então o quê? Também vale a volta, que o x era igual a 2y. Então, de fato, o que a gente acabou de encontrar aqui foi, para x igual a 2y, para esse x, o x dessa forma, nós temos que o f de x é igual a quem? É igual a y. Então, a gente acabou de concluir que eu tenho x par, tal que o y é igual a f de x. E a mesma verificação nós temos que fazer para quando o x for ímpar, né? Porque se o x for ímpar, o f de x é igual a x mais 1 sobre 2. Então, se de fato o y for igual a f de x, quando o x for ímpar, então o y ele será igual a quem? A x mais 1 sobre 2. E isolando o x, nós temos então o quê? Que o x era igual a 2y menos 1. Então, repare que para x igual a 2y menos 1, onde esse cara é ímpar, nós temos o quê? Nós temos que y é igual a f de x. Então, bom, já verificamos que existem, né, dois x, né, entre aspas, tais que y é igual a f de x. Então, nós temos a seguinte situação. Ó, fechando aqui o rascunho. Temos que o f de 2y ele é igual a f de 2y menos 1, onde esses dois caras são iguais a y.
Então, o que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar que, de fato, existe um x par tal que f de x é igual a y. E mostramos que existe um x ímpar tal que o f de x também é igual a y. Então, de fato, para qualquer y inteiro que eu tome, que no caso é o nosso contradomínio, esse y ele sempre será a imagem de alguém, ou de um número par ou de um número ímpar. Isso sempre vai acontecer. Então, de fato, como isso vale para qualquer número inteiro, qualquer número do contradomínio, então, respondendo à primeira pergunta, se essa função ela é sobrejetiva, a resposta é sim. E de cara, olhando para isso aqui, a gente já consegue dizer se ela é injetiva ou não. Mais uma vez, quando é que uma função é injetiva? Quando, para quaisquer elementos diferentes do domínio, esses dois elementos devem ter imagens diferentes. O que nós temos aqui? Nós temos aqui dois elementos distintos, porque afinal de contas esse número é par e esse número é ímpar. E o número par não é igual ao número ímpar, então eu tenho dois números diferentes, dois elementos diferentes do domínio, que possuem o quê? Que possuem a mesma imagem. Então, se eu tenho dois elementos distintos do domínio que possuem a mesma imagem, então a gente já pode afirmar com certeza que essa função ela não é injetiva. Como para ser bijetiva, ela deve ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, e ela só satisfez uma situação, que é ser sobrejetiva, mas ela não é injetiva. Então, dessa forma, ela é bijetiva e a resposta também é não. Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bom, vejamos agora, então, o seguinte problema. Seja a função f de reais em reais definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1. Então, a questão pede, resolva as equações f de x igual a 1 e f de x igual a menos 1 e conclua que f ela não é injetiva nem sobrejetiva. Então, tente resolver esse problema e assim que você terminar, retoma um vídeo para ver nossa solução. Bom, então, em primeiro lugar, vamos resolver f de x igual a 1. Bom, f de x foi definido da seguinte forma. F de x é 2x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1. Tudo isso igual a 1. Então, passando para cá multiplicando, nós temos 2x menos 3 igual a x ao quadrado mais 1. E, portanto, a gente chegou na seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Bom, como a gente já viu em aulas anteriores, existem várias formas de resolver esse problema. Tem a fórmula resolvente da equação de segundo grau, que a gente já viu também. Bom, mas isso aqui nem precisa de tanto, porque, na verdade, nem precisava ter passado o menos 3 para cá, né? Porque se você tem x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a menos 3, é fato que essa equação não tem solução. Por que razão? Porque x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui é um quadrado perfeito. Isso daqui é x menos 1 ao quadrado. Então, nós temos um número elevado ao quadrado dando um número negativo. Sendo que isso no campo dos reais não faz sentido, né? Ou seja, não existe nenhum número real que elevado a um expoente par dê um número negativo. Então, dessa forma, nós temos o quê? Dessa forma, nós temos, então, que não existe x pertencente aos reais. Ora, então, o que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo, então, o seguinte, que se você tomar o 1, esse 1, ele não é imagem de nenhum elemento do domínio. Então, se você achou um número, se você achou um elemento do contradomínio que não é imagem de nenhum elemento do domínio, então o que a gente encontrou aqui, ao resolver isso aqui, o
que a gente pode concluir é que a função f, ela não é sobrejetiva. Então, isso nos permite concluir isso, que essa função f ela não é sobrejetiva. Então, resolvendo essa equação, a gente encontrou isso. Bom, além disso, o problema pediu para resolver o quê? Para resolver essa equação aqui, né? F de x igual a menos 1. Então, o mesmo processo, né? Substitui, vai ficar 2x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 igual a menos 1. Então, isso aqui nos dá 2x menos 3 igual a menos x ao quadrado menos 1. E, portanto, ficamos com x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a 0. Correto? Bom, então, mais uma vez, a gente caiu na equação do segundo grau. Então, vamos resolver agora, utilizando aí a fórmula resolvente da equação. Então, primeiro, calcula o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta ficou como? Delta, então, ficou 4 menos com menos mais 8 dá 12. Como 12 é 4 vezes 3, então esse 12 ele é 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Bom, então, disso daqui, nós temos que x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que vai ser o próprio 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2 vezes a, onde o a é 1, então fica 2. Logo, nós temos, então, que o x ele é igual a menos 1 mais a raiz de 3, ou o x ele é igual a menos 1 menos a raiz de 3. Então, nós encontramos duas raízes distintas dessa equação. Se nós encontramos duas raízes distintas, o que nós acabamos de encontrar aqui foi o quê? A gente acabou de encontrar dois elementos do domínio, onde esses dois elementos do domínio eles têm o quê? Eles têm a mesma imagem. Então, dessa forma, se nós encontramos dois elementos distintos do domínio que têm a mesma imagem, essa função ela jamais vai poder ser injetiva. Porque para ser injetiva, para quaisquer dois elementos distintos, eles têm que ter o quê? Imagens diferentes. Se eles estão tendo a mesma imagem, então, disso, a gente pode concluir, então, que f, ela não é injetiva. Então, dessa forma, nós temos que essa função aqui, ela não é, né? F de x igual a 2x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1, ela não é nem injetiva e nem sobrejetiva. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.